Você sempre viveu às custas dos outros, mãe. Diferente da Verônica, que conquistou tudo sozinha. Essas palavras caíram sobre mim como pedras frias jogadas de um penhasco. Por um instante, o tempo parou. O som dos talheres, o riso dos meus netos, até o cheiro do alho fritando na cozinha. Tudo desapareceu. Fiquei ali, sentada, com o coração latejando como um tambor dentro do peito. Como uma casa antiga rachando por dentro, silenciosa, prestes a desabar. Camila, minha única filha, me olhava com aquele ar de superioridade que eu mesma ajudei a construir. E eu me perguntei, em silêncio, quando foi que o amor virou ingratidão? Talvez no dia em que eu comecei a pagar as contas dela sem que ela percebesse. Ou quando deixei de sonhar por mim para sonhar por ela. Há dores que não gritam, elas apenas se instalam, como poeira nos móveis que ninguém mais limpa. Mas naquele jantar, algo em mim que estava adormecido acordou. Você já se sentiu invisível dentro da própria família? Já deu tudo o que tinha e mesmo assim foi chamado de fraco? Se sim, essa história é para você. Porque às vezes o amor precisa aprender a dizer não. Meu nome é Dona Helena. Tenho 68 anos e uma vida inteira de trabalho, sacrifícios e silêncio. Criei minha filha sozinha depois que o José Carlos, meu marido, se foi num acidente. Hoje moro numa casinha simples na zona norte de São Paulo. E naquela noite, quando ouvi aquelas palavras cruéis, eu percebi que estava na hora de parar de ser invisível. Porque até a base mais forte um dia se move. E quando ela se move, tudo ao redor muda para sempre. Eu ainda escutava o eco daquelas palavras dentro da minha cabeça. Você sempre viveu às custas dos outros, mãe. Elas giravam, voltavam, batiam nas paredes da minha mente como se procurassem um canto novo para ferir. Eu tentava respirar, mas o ar parecia denso, pesado, quase sólido. O barulho dos talheres contra os pratos me irritava. A cada pequeno som, eu sentia o peito apertar mais. A mesa estava posta com aquele jogo de louça branca que eu mesma dei para a Camila no casamento dela, 10 anos atrás. A toalha de mesa, de linho claro, tinha uma mancha pequena de vinho perto do canto que ela nem notou, e por algum motivo, aquilo me incomodou profundamente. Talvez porque, de algum jeito, aquela mancha representasse tudo o que estava errado entre nós. Eu sempre limpava, sempre consertava, sempre fazia tudo parecer perfeito. Mas naquele dia, percebi que a sujeira não estava na toalha. Estava no que a gente tinha se tornado. Camila estava sentada do outro lado da mesa, com aquele sorriso de canto que eu conhecia bem. Desde criança, quando ela queria provar que estava certa, fazia a mesma expressão. Ao lado dela, Marcelo, o marido, olhava para o prato, sem coragem de levantar o olhar. Ele sempre fazia isso quando as coisas ficavam tensas. E eu sabia que, por dentro, ele estava torcendo para o jantar acabar logo. Os netos, Lucas e Sofia, mexiam no celular, riam de algo que viam na tela, completamente alheios à tensão que cortava o ar. Eles não tinham culpa. Para eles, eu era só a avó que trazia bolo de fubá e contava histórias de antigamente. A avó que pagava a escola, o plano de saúde, o supermercado, o condomínio. A avó que fazia tudo isso em silêncio, como se fosse obrigação. Quando a Camila soltou aquela frase, por um momento eu achei que tivesse entendido errado. Fiquei olhando para ela, esperando que risse, que dissesse que era uma brincadeira de mau gosto. Mas não era. O olhar dela estava firme, decidido e cheio de algo que eu nunca tinha visto antes. Desprezo. Camila. Eu comecei, tentando manter a voz calma. O que você quer dizer com isso? Ela apoiou o garfo no prato e cruzou os braços. Quero dizer que a Verônica construiu a vida dela sozinha, mãe. Ela nunca precisou de ninguém, diferente da senhora, que sempre dependeu do papai, e depois ficou sobrevivendo. Sobrevivendo. Essa palavra me atravessou como uma faca. O pior não foi o que ela disse, mas a forma como disse. Como se sobreviver fosse algo vergonhoso. Como se criar uma filha sozinha, pagar cada conta com o suor das próprias mãos, fosse motivo de humilhação. Eu respirei fundo, olhei ao redor da mesa e percebi que ninguém dizia nada. Marcelo evitava o olhar. Lucas e Sofia continuavam distraídos. E eu entendi. A solidão não começa quando você está sozinha.
Ela começa quando as pessoas que você ama param de te enxergar. Então é isso que você acha de mim? Perguntei com a voz trêmula. Camila deu um leve sorriso. Mãe, não é o que eu acho, é o que é. A senhora nunca quis se reinventar. A Verônica criou uma empresa, viajou o mundo, fez o próprio nome. A senhora ficou parada no tempo. Eu senti uma raiva contida crescer dentro de mim. Raiva não da minha filha, mas de mim mesma, por ter permitido que ela pensasse assim. Eu devia ter dito mais não. Devia ter mostrado o valor das coisas. Mas eu só soube dar, dar e dar. E no fim, quando você dá demais, as pessoas param de agradecer. Peguei o guardanapo com calma, o dobrei sobre o colo, tentando conter as lágrimas que insistiam em subir. Camila, você sabe quantas vezes eu acordei às 5 da manhã para abrir a loja? Quantas vezes trabalhei até tarde, só para que você tivesse o que quisesse? Ela revirou os olhos. Mãe, a gente está falando de outra coisa. Eu só disse que a senhora podia ter feito mais da vida. Mais da vida. Como se criar um ser humano não fosse o suficiente. Como se amar demais fosse um erro. Eu olhei para Marcelo, esperando algum gesto, alguma palavra que equilibrasse aquele abismo entre mim e minha filha. Mas ele apenas suspirou e disse baixo. Camila, talvez. Não, Marcelo, ela interrompeu. Eu estou sendo sincera. A mãe precisa entender que o mundo mudou. O silêncio que veio depois foi tão pesado que até Lucas levantou os olhos do celular. Eu deixei o garfo sobre o prato. O gosto da comida tinha desaparecido fazia tempo. Entendi, murmurei. Se é assim que você pensa, então a partir de hoje, a Verônica pode te ajudar. Ela franziu a testa. Como assim, mãe? Eu vou parar de pagar suas contas. A frase saiu da minha boca com uma calma que me surpreendeu. Não era grito, não era raiva. Era como se eu estivesse apenas anunciando o fim de um ciclo. Camila empalideceu. Mãe, do que está falando? Da escola das crianças, do plano de saúde, do carro, da academia, do condomínio, tudo. A Verônica conquistou tudo sozinha, não foi? Então peça ajuda a ela. Marcelo engoliu em seco. Sofia baixou o celular devagar, olhando para mim assustada. Lucas pareceu entender mais do que deveria. O olhar dele misturava espanto e respeito. Quais contas, mãe? Camila perguntou, com um tom que beirava o desespero disfarçado. Aquilo me destruiu por dentro. Não porque ela não tivesse dinheiro, mas porque ela não fazia ideia do quanto eu ajudava. Minha filha de 42 anos, formada, casada, mãe, não sabia o valor das próprias contas. Eu me levantei devagar. Peguei minha bolsa de couro gasta, a mesma que me acompanhava há mais de uma década. Você vai descobrir, respondi. Mas mãe, espere. Ela tentou se levantar, mas eu já estava indo em direção à porta. Boa noite, Camila. Fechei a porta atrás de mim, e o barulho do trinco ecoou como um ponto final. O corredor do prédio estava frio, e eu senti o corpo inteiro tremer. As luzes amarelas criavam sombras longas no chão. Meus passos soavam firmes, mas por dentro tudo desabava. No elevador, sozinha, encostei a cabeça na parede de metal e respirei fundo. O reflexo da minha imagem era duro de olhar. Cabelos grisalhos soltos, rugas marcadas pelo tempo. Mas havia algo diferente no meu olhar. Algo que eu não via há anos. Determinação. Dirigi pelas ruas vazias de São Paulo, o rádio ligado em volume baixo. As luzes da cidade piscavam lá fora, refletindo no para-brisa molhado pela garoa fina. Cada farol vermelho parecia me dar tempo para pensar. Quantas vezes eu tinha feito aquele mesmo caminho, indo visitar minha filha, levando comida, ajudando a cuidar dos netos, pagando as contas que ela mal percebia. Agora tudo parecia um ciclo prestes a quebrar. Quando cheguei em casa, o cheiro de café velho ainda pairava no ar. Coloquei a bolsa sobre a mesa, tirei o casaco e fiquei parada, olhando o vazio. O relógio marcava 11h30 da noite. Sentei na poltrona que já estava um pouco afundada e fechei os olhos. A lembrança da frase dela voltou de novo, nítida, cruel. Você sempre viveu às custas dos outros. Não. Eu não vivi às custas de ninguém. Eu vivi por amor. E amor, quando é verdadeiro, às vezes cansa. Peguei o caderno velho, onde eu anotava as contas da loja,
as despesas da casa e comecei a escrever. Não sabia exatamente o que estava fazendo. Talvez tentando entender onde foi que eu errei. A cada linha que eu escrevia, uma lembrança voltava. O primeiro uniforme da Camila, a matrícula da faculdade, o carro que ela tanto quis, o apartamento que ajudei a pagar. Tudo tinha o mesmo valor, amor silencioso. As lágrimas vieram, mas não com tristeza. Era alívio, porque pela primeira vez em muito tempo eu não me sentia culpada. Eu sabia que, no dia seguinte, ela ia me ligar. Ia tentar explicar, talvez se justificar. Mas nada do que dissesse mudaria o que eu senti naquela noite. O som da chuva lá fora ficou mais forte. E no meio do barulho, uma certeza cresceu dentro de mim. Às vezes, é preciso deixar o castelo cair para ver quem realmente ficou em pé ao seu lado. E naquela madrugada, pela primeira vez, eu percebi que talvez a dor fosse apenas o começo de algo maior. Algo que ainda estava por vir. Acordei antes do sol nascer. O relógio marcava 5 da manhã e eu ainda sentia o peso da noite anterior nos ombros. O apartamento estava silencioso, o tipo de silêncio que grita. Caminhei até a cozinha, preparei meu café preto sem açúcar e me sentei à mesa com o caderno que me acompanhava há anos. Aquele caderno tinha visto tudo. Meus medos, meus planos, minhas dívidas, meus sonhos e agora veria a minha libertação. Abri a primeira página e comecei a escrever. Anotei cada pagamento que tinha feito nos últimos anos. Escola das crianças, 3.200 por mês. Plano de saúde, 2.180. Academia, 240. Condomínio, 890. Carro, 68.000 à vista. E não parei por aí. O financiamento do apartamento, o supermercado, o inglês do Lucas, o balé da Sofia, as mãos tremiam. Não de fraqueza, mas de indignação. A cada número que eu somava, percebia o quanto tinha permitido que me tratassem como um caixa eletrônico com sentimentos. Quando terminei, o total me encarava do papel. 237 mil reais. Em 3 anos. Olhei aquele número e senti algo dentro de mim mudar. Uma mistura de raiva, alívio e clareza. Não era só dinheiro. Era o valor de uma vida inteira sendo apagada em silêncio. Peguei o celular, entrei no aplicativo do banco e comecei a cancelar tudo. Débito automático, transferências, Pix agendado. Cancelei tudo. Quando a atendente do banco perguntou se eu tinha certeza, minha voz saiu firme. Tenho. Mais do que nunca. Tomei um banho demorado. A água quente caiu sobre as costas tensas como se lavasse os anos de submissão. Me olhei no espelho e quase não me reconheci. A mulher de cabelos grisalhos e rugas profundas me encarava com um olhar que eu não via há muito tempo. Força. Às 10 da manhã, encontrei Lúcia no café da esquina. Ela era minha amiga há mais de 30 anos, desde antes da morte do José Carlos. Quando me viu, ela franziu o senho. Pelo seu rosto, ou você ganhou na loteria, ou tomou uma decisão importante. Apoiei a xícara na mesa e respondi. A segunda opção. Contei tudo. O jantar, a humilhação, os números, os cancelamentos. Lúcia me olhou em silêncio por alguns segundos. Depois soltou aquela risada alta que sempre fazia o garçom olhar torto. Finalmente! Achei que você ia deixar essa menina sugar até a sua alma. Balancei a cabeça, suspirei. Fui idiota. Não, Helena. Você foi mãe. E mãe às vezes se confunde. Acha que amar é resolver. Mas chega uma hora que dar tudo não é amor. É servidão. As palavras dela bateram forte. Servidão. Era isso que eu tinha me tornado. Passei o resto do dia em casa, arrumando gavetas, dobrando lençóis, tentando ocupar a mente. Mas por dentro, eu estava em ebulição. Era como se algo novo estivesse nascendo, e ao mesmo tempo doía. Naquela noite, enquanto jantava sozinha, o telefone tocou. Olhei o visor. Camila. Meu coração acelerou. Atendi com a voz calma. Oi, filha. Do outro lado, a voz dela tremia. Mãe, tem um problema. A escola do Lucas e da Sofia ligou. As mensalidades estão atrasadas há 3 semanas. Disseram que, se não pagar até sexta, eles vão perder as atividades. Mãe,
O que aconteceu com o débito automático? Respirei fundo. Cancelei. Silêncio. Um silêncio pesado. Como assim, mãe? Como eu disse ontem, Camila. A partir de agora, vocês cuidam das próprias contas. A voz dela subiu. Mãe, isso é uma loucura. As crianças vão ser humilhadas na escola. Fechei os olhos, senti o nó no peito. Não é loucura, é responsabilidade. Mas o Marcelo tá cheio de dívidas, e a Verônica ainda não pode ajudar. Sorri de leve, com ironia. A Verônica não pode ou não quer? Camila hesitou. Ela emprestou dinheiro pra gente uma vez, com juros. Disse que era pra gente aprender a ter responsabilidade financeira. 5% ao mês. Certo? Como a senhora sabe? Porque conheço gente assim. Acha bonito cobrar caro do próprio filho e ainda dizer que é por amor. Ela começou a chorar. Mãe, o que eu vou fazer? Vai fazer o que toda mulher adulta faz, Camila. Vai se virar, vai sentar com seu marido, cortar gastos, aprender a viver com o que vocês ganham, ou vai pedir mais um empréstimo para Verônica, com juros. Do outro lado da linha, o som do choro abafado me partiu o coração. Mas eu sabia que não podia ceder. Se cedesse agora, voltaria à estaca zero. Quando desliguei, as mãos tremiam, não por culpa, mas por dor. A dor de quem ama, mas precisa dizer não. Naquela noite, fiquei na varanda olhando as luzes da cidade. Pareciam estrelas caídas, piscando entre os prédios. Eu pensava em tudo que tinha feito, em cada sacrifício, em cada renúncia. E me perguntei, quando foi que o amor virou costume? Você já precisou ser dura com alguém que ama? Já disse não mesmo com o coração sangrando? Se você já passou por isso, comente sua idade e cidade para eu saber até onde essa história chegou. E se você ainda acredita que amor verdadeiro também precisa de limites, curta este vídeo. E se quer acompanhar os próximos capítulos, se inscreva no canal. As histórias mais intensas ainda estão por vir. Voltei para dentro e sentei à mesa. O caderno continuava lá, aberto. Olhei para os números e senti um orgulho estranho. Pela primeira vez, eu não era vítima. No dia seguinte, Lúcia me mandou mensagem. E então, ela já ligou de novo? Ligou. Tá desesperada. E você? Sinto pena, mas também sinto paz. Ela respondeu com um emoji de aplausos. Eu ri sozinha. Era engraçado como a liberdade podia ter gosto de café frio e silêncio. Durante os dias seguintes, as ligações da Camila ficaram mais frequentes. Primeiro sobre a escola, depois sobre o condomínio, o carro, o supermercado. Eu ouvia, respondia com calma, mas mantinha a decisão. A cada mãe, por favor. Meu coração se despedaçava um pouco mais, mas ao mesmo tempo se reconstruía em outro formato, um formato mais forte. 3 semanas depois, recebi uma mensagem curta. Mãe, preciso conversar com a senhora pessoalmente. Eu sabia que ela vinha pedir ajuda. Mas o que eu não sabia era que essa conversa seria o início de algo muito maior. Olhei para o espelho antes de sair. Vesti uma blusa simples, prendi o cabelo, passei batom. A mulher que me encarava não era mais a mesma. Não era a mãe que aceitava tudo em silêncio. Era uma mulher que finalmente lembrava do próprio valor. Peguei a bolsa, o caderno e saí. Lá fora, o céu estava nublado e o vento trazia o cheiro de chuva. Enquanto caminhava até o café onde combinaríamos de nos encontrar, senti o coração bater mais rápido. Eu sabia que aquela conversa seria difícil, mas também sabia que era necessária. A vida, às vezes, precisa de um terremoto para colocar as coisas no lugar. E eu estava pronta para ver as ruínas. Porque só quem perde tudo entende o valor do que ficou. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Camila não ligou. Nenhuma mensagem, nenhuma visita. O telefone, que antes tocava o tempo todo pedindo ajuda, agora descansava mudo sobre a mesa. No começo, esse silêncio me pareceu paz. Depois, virou um buraco, um espaço vazio onde antes havia preocupação. Mas eu sabia que por trás desse silêncio havia movimento. Camila não era do tipo que ficava parada, e se não estava falando comigo, provavelmente estava correndo para alguém. E eu não precisei pensar muito para saber quem. Verônica. Aquela mulher sempre esteve lá,
nas entrelinhas da nossa história. A sogra elegante, a empresária bem-sucedida, a mulher que, segundo Camila, conquistou tudo sozinha. Eu me lembrava da primeira vez que a vi, no noivado da minha filha. Ela entrou no salão como se o mundo lhe pertencesse. Cabelos loiros impecáveis, vestido de grife, perfume caro, falava alto, ria alto, e todo mundo prestava atenção nela. Você deve ser a dona Helena. Que prazer conhecê-la. Foram 2 beijinhos apressados e um sorriso ensaiado. Eu respondi com educação, mas já sabia o tipo de pessoa que ela era. Gente que precisa brilhar para existir. Desde então, Verônica se tornou uma presença constante na vida da minha filha. Almoços de domingo, viagens de fim de semana, cafés de negócios, presentes para os netos, e cada visita dela vinha acompanhada de comentários sutis, pequenas agulhadas que se disfarçavam de gentilezas. Helena, admiro muito sua dedicação. Deve ser cansativo trabalhar tanto, não é? Eu sempre digo, mulher que não se valoriza, ninguém valoriza. Na época, eu apenas sorria e engolia em seco. Achava que era exagero meu. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, aquelas frases ecoavam com outro peso. Uma tarde, Lúcia apareceu na minha loja com uma expressão curiosa. Você viu as fotos que a Verônica postou? Não. Ela está em Gramado. Hotel 5 estrelas, taças de vinho, hashtags de sucesso. Eu ri, mas era um riso amargo. Enquanto isso, a filha dela me liga chorando porque não consegue pagar a escola dos filhos. Lúcia levantou as sobrancelhas. Pois é. E tem mais. Ouvi dizer que a empresa dela não anda tão bem quanto parece. Naquele momento, uma centelha acendeu dentro de mim. Uma sensação estranha, mistura de curiosidade e desconfiança. Eu nunca desejei mal a Verônica, mas algo nela sempre me pareceu falso. Passei o resto do dia pensando. E quando a noite caiu, peguei o celular e abri o perfil dela. Fotos em restaurantes caros, viagens internacionais, eventos de gala, tudo tão perfeito que chegava a ser irreal. Nenhum sinal de falha, de preocupação, de humanidade. Era como se ela vivesse num mundo paralelo, feito apenas para ser admirado. E foi ali, rolando as fotos de uma mulher que parecia ter tudo, que percebi o que estava em jogo. Não era só dinheiro, era influência. Verônica tinha conseguido algo que eu não, o respeito da minha própria filha. Camila via nela um espelho do que queria ser. A mulher independente, elegante, admirada. E para que essa imagem brilhasse, era preciso que alguém ficasse na sombra. E esse alguém era eu. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei lembrando de cada comentário da Verônica, de cada olhar atravessado, de cada vez que ela me elogiou com aquele tom de pena. E, principalmente, lembrei do olhar de Camila, quando me comparou a ela. Na manhã seguinte, decidi conversar com Lúcia novamente. Nos encontramos na Praça das Rosas, o café de sempre. Lúcia, você ainda conhece aquele contador que trabalha com empresas de cosméticos? O Gilberto? Conheço, claro. Por quê? Preciso que ele descubra umas coisas para mim. Ela me olhou desconfiada. Você está planejando o quê, Helena? Não estou planejando nada. Só quero saber quem é, de verdade, essa mulher que minha filha tanto admira. Lúcia sorriu. Isso está ficando interessante. Nos dias seguintes, voltei à rotina da loja, mas a cabeça estava longe. Cada cliente que entrava, cada caixa de papel que eu carregava, parecia me lembrar do motivo de tudo aquilo. Eu tinha trabalhado tanto a vida inteira, e mesmo assim, era invisível. Enquanto Verônica, com seu salto alto e suas aparências, era a mulher que todos elogiavam. 2 dias depois, Lúcia me mandou mensagem. Falei com o Gilberto. Ele vai dar uma olhada e me conta. E mais. Respondi com um simples obrigada, mas por dentro eu estava inquieta. Era estranho pensar que eu, que sempre vivi de forma tão honesta, estava prestes a investigar alguém. Mas às vezes, a verdade precisa ser arrancada. No sábado, recebi a visita inesperada dos meus netos. Lucas entrou correndo e me abraçou. Vó, que saudade. Sofia veio logo atrás, com um desenho nas mãos. Fiz para a senhora. Sorri, tentando disfarçar a emoção. Que lindos. Onde está a sua mãe? Ela tá com a vovó Verônica.
respondeu Lucas distraído. Claro que estava. Enquanto eles brincavam, fiquei observando. Aqueles dois pequenos eram o que eu mais amava no mundo, e me cortava o coração saber que estavam crescendo entre mentiras e aparências. Quando foram embora, a casa voltou a ficar vazia. Fiquei parada olhando a porta se fechar, e uma sensação me invadiu. Algo grande estava prestes a acontecer. Na segunda-feira, Lúcia me ligou cedo. Helena, você tá sentada? Sério assim? Sério. O Gilberto me contou umas coisas. O coração disparou. O que ele disse? Disse que a empresa da Verônica tá afundada em dívidas. Quase 900 mil reais. E que ela herdou tudo do pai. Não construiu nada sozinha. Por um momento, fiquei muda. As palavras ecoaram devagar dentro de mim, como uma revelação que eu já esperava, mas precisava ouvir. Tem certeza? Absoluta. Ele mostrou documentos, relatórios, processos. A mulher tá vivendo de aparência, Helena. Encostei a mão na parede, tentando processar. A mulher que minha filha idolatrava era uma farsa. Lúcia continuou. E tem mais. Ela abriu 3 lojas novas nos shoppings de luxo. Todas fecharam. Dívidas, processos trabalhistas, aluguel atrasado, até o apartamento onde ela mora é alugado. Eu não sabia se ria ou chorava. Parte de mim sentia pena. A outra parte, uma revolta silenciosa. Então tudo aquilo era mentira? Murmurei. Tudo. Ela mantém as aparências, mas a verdade é que tá quebrada. Depois que desliguei, fiquei em silêncio. O sol entrava pela janela, iluminando o chão da loja. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o jogo estava virando. Não porque eu quisesse vingança, mas porque a verdade finalmente começava a se revelar. Peguei meu caderno, abri numa página em branco e escrevi uma frase só. Quem vive de mentira, uma hora cai. Mas eu sabia que ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Eu tinha a informação, mas Camila ainda não sabia. E se eu contasse tudo de uma vez, ela não acreditaria. Precisava ver com os próprios olhos. Sentei na poltrona da sala e olhei para a janela. Lá fora, o céu escurecia. As nuvens pesadas se juntavam, prometendo tempestade. Era simbólico. Algo me dizia que a chuva que estava vindo não seria só do céu. 2 dias depois da conversa com a Lúcia, eu ainda tentava digerir tudo o que havia descoberto sobre Verônica. A mulher que se apresentava como símbolo de força e sucesso não passava de uma farsa. Tudo herdado do pai, tudo sustentado por dívidas e aparências. E, no entanto, era ela quem minha filha admirava, quem Camila via como exemplo de vida. Eu não sabia se sentia raiva, pena ou tristeza. Talvez um pouco de tudo. Só tinha uma certeza. Mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. E eu não precisava fazer nada. Bastava esperar. Naquela tarde chuvosa de terça-feira, o celular vibrou sobre o balcão da loja. Era uma mensagem da Lúcia. Helena, acabei de receber um recado da Rita. Ela trabalha no restaurante La Brisa, nos Jardins. Sua filha acabou de chegar lá com a Verônica. Parece conversa séria. Meu coração disparou. Eu quase deixei o caderno cair. Respirei fundo. E ela consegue ouvir o que estão dizendo? Perguntei. Vou ver com ela. Os minutos seguintes pareceram horas. Cada segundo pesava como chumbo. O barulho da chuva batendo no telhado se misturava ao som do relógio da parede. Finalmente, o telefone vibrou de novo. Era a Lúcia. A Rita conseguiu ouvir parte da conversa. Você quer saber? Quero. Camila estava nervosa, quase chorando. Pediu ajuda à Verônica. Disse que as contas estão atrasadas, que não consegue pagar a escola das crianças, o carro, o condomínio. E sabe o que a Verônica respondeu? Não. Lúcia fez uma pausa antes de continuar. Disse que talvez estivesse na hora de sua filha aprender a viver com o dinheiro que tem. Que vocês, mães, às vezes mimam demais os filhos. E depois completou. Eu não sou banco de ninguém. Meu estômago embrulhou. Senti o sangue ferver. E depois, mais. Depois de muito choro, a Verônica aceitou emprestar 2.000 reais, mas com juros. 5%. Fechei os olhos. 5%. Exatamente o que Camila havia dito antes. Era inacreditável. A sogra que se dizia generosa cobrando juros da própria nora.
enquanto eu tinha dado tudo sem jamais esperar nada em troca. Rita disse que a Verônica ainda falou algo como: "Você precisa aprender o valor do dinheiro, Camila. Sua mãe te acostumou mal." Meu peito apertou. A mulher que enganava a todos agora estava usando o meu amor como arma. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio por longos minutos. O som da chuva lá fora parecia mais alto. O coração batia rápido, mas minha mente estava fria, calculando. Não, eu não iria correr até Camila e contar tudo. Não agora. A verdade dita antes da hora se transforma em ruído. Eu esperaria. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na varanda, observando as gotas escorrendo pelo vidro. A cada uma delas, eu pensava em quantas vezes tinha engolido o orgulho, em quantas vezes tinha me calado diante das comparações. E agora, ver a minha filha humilhada por aquela mulher, doía, mas também me ensinava algo. No dia seguinte, Camila me mandou uma mensagem curta. "Mãe, a senhora tinha razão. A Verônica não é como eu imaginava. Depois te conto." Meu peito gelou. Ela estava começando a ver. Mas mesmo assim, eu sabia que ela ainda não enxergava tudo. Era só o começo da queda. Durante a semana, evitei qualquer contato. Queria dar espaço, deixar que a própria vida fizesse o trabalho que eu demorei tanto para fazer. No sábado, enquanto fechava o caixa da loja, recebi uma ligação da Lúcia. "Helena, você não vai acreditar." "Mais notícias?" "Sim. O Gilberto me mandou uns documentos. A empresa da Verônica entrou em processo de cobrança judicial. Tem 3 fornecedores processando, e o nome dela já foi parar no jornal." "Meu Deus. Quer que eu te envie as cópias?" "Sim. Quero ver tudo." Quando abri os arquivos no celular, as manchetes estavam lá, frias e diretas. "Beleza. Pura fecha lojas de luxo após prejuízo milionário." A foto mostrava Verônica na frente de uma loja fechada, sorriso forçado, tentando parecer confiante. Olhei a imagem por longos segundos. Aquela mulher de aparência perfeita agora era só um retrato de mentira. E ainda assim, minha filha a defendia. Guardei o celular e pensei em tudo o que precisava fazer. Ainda não era hora de agir, mas o dia estava chegando. No domingo, o telefone tocou. Era Camila. "Mãe, posso passar aí?" "Claro, filha." Ela chegou com o rosto abatido, os olhos vermelhos. Parecia menor, frágil. Sentou no sofá, ficou alguns segundos em silêncio e depois desabou. "Mãe, eu não sei o que fazer. A Verônica, ela, não é quem eu pensava." Eu me sentei ao lado dela. "O que aconteceu?" Ela me tratou como se eu fosse uma mendiga. Disse que estava cansada de gente que não sabe se virar. Me emprestou R$ 2.000 e ainda cobrou juros. E quando eu tentei agradecer, ela riu e disse que era bom eu aprender com a dor. As lágrimas dela me cortaram. "Agora entendo o que a senhora quis dizer, mãe. Eu achava que estava admirando uma mulher forte, mas ela só é fria." Segurei a mão dela. "Às vezes, filha, as pessoas que parecem mais seguras são as que mais têm medo. Elas fingem controle para esconder o vazio." Ela me olhou nos olhos. "Mãe, como a senhora aguenta tanto? Eu nunca vi a senhora desabar." Sorri com amargura. "Porque se eu desabasse, quem ia segurar o teto? Vou manores maruquiais." Camila encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ela me deixou abraçar, lá, mas eu sabia que aquele momento de ternura era só uma pausa entre as tempestades. Ainda havia muito por vir. Antes de ir embora, ela disse algo que me deixou pensativa. "A Verônica comentou que a empresa dela está passando por ajustes. Disse que está com dívidas, mas vai se recuperar. Não sei se acredito." Apertei a mão dela. "Às vezes, os ajustes que a vida faz não são nos números, filha. São nas pessoas." Ela não entendeu. Apenas sorriu triste e foi embora. Quando a porta se fechou, eu me levantei devagar. Fui até o quarto, abri a gaveta e peguei uma pasta que guardava há anos. Dentro dela estavam todos os comprovantes de pagamentos, as transferências, as provas silenciosas de tudo o que eu tinha feito por Camila. Ao lado, coloquei as cópias dos documentos sobre Verônica que Lúcia havia me enviado. Olhei para aquela mesa.
De um lado, amor verdadeiro, do outro, mentira. E entendi que em breve esses dois mundos iriam se encontrar. Mas dessa vez, não seria eu quem iria correr atrás. Seria o destino que colocaria tudo frente a frente. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas, senti algo diferente. Uma calma estranha, quase perigosa. A sensação de que a verdade já estava a caminho. E quando ela chega, ninguém pode detê-la. Naquela noite, depois que Camila saiu da minha casa, eu fiquei sentada por horas na mesa da cozinha. A xícara de café já fria, o relógio marcando quase meia-noite, e o som do vento batendo na janela me acompanhando como uma lembrança incômoda. A imagem da minha filha chorando ainda me doía, mas por trás da dor havia algo novo, diferente. Um sentimento de clareza. Eu sabia que o tempo da complacência tinha acabado. Durante anos, engoli humilhações, comparações e silêncios. Agora, eu tinha algo que nunca tive antes: provas. E as provas, quando bem usadas, são mais fortes do que qualquer discurso. Peguei a pasta que havia deixado sobre a mesa e abri devagar. De um lado, estavam os comprovantes de todas as ajudas que dei para a Camila ao longo dos anos: faculdade, MBA, entrada do apartamento, carro, escola das crianças, plano de saúde, supermercado, condomínio. Era uma montanha de papéis e amor silencioso. Do outro lado, os documentos que Lúcia tinha me enviado. Relatórios de dívidas, processos, notícias de jornal, contratos quebrados. A verdadeira face de Verônica estava ali, nua, sem o brilho dos filtros e das aparências. Passei a madrugada organizando tudo. Coloquei cada folha em ordem, numerando, grampeando, separando por categoria. Quando terminei, o primeiro raio de sol entrava pela janela. Olhei para aquele monte de papéis e senti uma paz estranha. Eu não tinha pressa. A verdade tem o próprio ritmo. No final da manhã, o telefone tocou. Era Lúcia. Helena. Dormiu? Pouco. Imagino. Conseguiu organizar tudo? Sim. Tá tudo aqui. Cada mentira com sua prova. E o que vai fazer agora? Esperar. Ainda não é hora. Lúcia riu do outro lado. Você tá perigosa, amiga. Nunca te vi tão calma. Abre as. Calma é quando a gente já sabe o final da história. Só tá esperando o momento certo de virar a página. Desliguei e passei o resto do dia na loja. Mas a cabeça estava em outro lugar. Eu pensava na Verônica, na maneira como ela manipulava as pessoas com aquele sorriso doce e venenoso. E pensava na Camila, perdida entre admiração e arrependimento, sem saber quem realmente era sua mãe e quem era a mulher que ela tanto exaltava. À tarde, sentei para revisar tudo de novo. Os documentos sobre Verônica eram mais sérios do que eu imaginava. Ela devia quase R$ 900.000 em empréstimos bancários. Tinha fornecedores processando a empresa. O apartamento de luxo era alugado, e o carro novo ainda estava financiado. Até a tal casa de praia em Guarujá, que ela exibia nas redes sociais, pertencia à cunhada. Eu li cada detalhe com calma, saboreando a ironia da vida. A mulher que vivia de aparências estava desmoronando por dentro, enquanto eu, que sempre fui vista como simples, continuava de pé, firme, com tudo pago, construído com minhas próprias mãos. No dia seguinte, encontrei Lúcia no café da praça. Ela trouxe mais um envelope. Tem mais coisa. O Gilberto conseguiu uns prints e uma reportagem recente. Parece que a Verônica está sendo investigada por fraude fiscal. Meu Deus. Pois é. E a cereja do bolo? Ela anda pedindo empréstimo para amigos para tentar segurar as contas. Segurei o envelope, mas não abri. Eu não preciso saber mais, Lúcia. Já vi o suficiente. Agora, só falta uma coisa. O quê? Ela se desmascarar sozinha. Lúcia franziu o senho. E você vai deixar isso nas mãos dela? Não exatamente. Às vezes, a melhor forma de revelar a verdade é colocar a pessoa na frente de um espelho. E o espelho, dessa vez, vai ser a minha filha. Voltei para casa com o plano claro na cabeça. Eu não ia expor a Verônica publicamente nem discutir. Ia apenas esperar o momento certo para mostrar tudo a quem realmente precisava ver. Camila. Nos dias seguintes, as coisas ficaram em silêncio outra vez. Eu trabalhava, cuidava da loja, fingia normalidade, até que,
Numa sexta-feira, recebi uma mensagem de voz da minha filha. A voz dela estava cansada. Mãe, eu descobri algumas coisas sobre a empresa da Verônica. Falaram que ela demitiu metade dos funcionários e que fechou uma das lojas. Eu tô confusa. Será que é verdade? Apertei o botão de replay e ouvi de novo, com o coração apertado. Ela estava começando a enxergar, mas ainda não totalmente. Respondi apenas: Filha, a verdade sempre aparece, mesmo quando tentam escondê-la com maquiagem cara. Passei o fim de semana sem notícias. No domingo à tarde, estava terminando de fechar a contabilidade da loja quando o telefone tocou novamente. Era a Lúcia. Helena, lembra da Rita? Aquela do restaurante? Claro. Ela mandou dizer que a Verônica tá de novo lá, mas dessa vez sozinha, e parecia abatida. Abatida? Sim. Disse que estava no telefone, discutindo com alguém sobre dinheiro. Parece que perdeu um contrato importante. Fechei os olhos e respirei fundo. O castelo tá caindo, mas ainda faltava a peça final. Eu sabia que Camila precisava ver com os próprios olhos quem era a mulher que tanto defendia. Só assim ela entenderia o valor do que eu fiz. Nos dias seguintes, comecei a preparar algo especial. Separei todos os documentos em uma pasta grande, coloquei etiquetas, fiz anotações simples em cada folha. Não havia raiva nos meus gestos. Havia propósito. Enquanto colava a última etiqueta, lembrei das palavras de Lúcia. Você não quer vingança, quer justiça. E era verdade. Eu queria que minha filha enxergasse, que finalmente visse quem realmente construiu tudo sozinha. Naquela noite, enquanto lavava a louça, olhei meu reflexo no vidro da janela. Vi uma mulher cansada, mas serena. A vida me ensinou que nem sempre é preciso gritar para ser ouvida. Às vezes, o silêncio e os fatos falam mais alto. O plano estava pronto. Eu só precisava escolher o momento certo. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até a feira comprar frutas. Cruzei com uma vizinha que comentou casualmente: Helena, vi sua filha outro dia com a sogra. Coitada dela, parecia preocupada. Sorri. Às vezes é preciso se preocupar um pouco para finalmente aprender. Voltei para casa e, antes de guardar as compras, abri novamente a pasta com os documentos. Toquei nas folhas como quem toca em uma arma poderosa, mas justa. O cheiro do papel misturava-se ao do café fresco. Parei por um instante, fechei os olhos e pensei em José Carlos, meu marido. Imaginei o que ele diria se estivesse ali. Orgulhe-se, Helena. Você fez tudo do jeito certo. Sorri sozinha. Ele sempre acreditou na minha força. Naquela tarde, o céu ficou cinzento. O vento soprou forte e as árvores da rua se curvaram. O clima parecia pressagiar algo. Fiquei olhando pela janela, sentindo que o tempo estava se preparando junto comigo. Peguei o telefone e escrevi uma mensagem curta para a Camila. Filha, precisamos conversar. É importante. Traga o Marcelo e, se possível, chame também a Verônica. Quero falar com todos vocês ao mesmo tempo. Demorei alguns minutos antes de apertar enviar. Quando finalmente mandei, senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu sabia que aquele seria o ponto sem retorno. Camila respondeu alguns minutos depois. Mãe, o que aconteceu? Tá tudo bem? Tá, mas chegou a hora de esclarecer umas coisas. Ela demorou a responder. Tá bom. A gente vai. Olhei para a tela do celular e deixei escapar um suspiro. Lá fora, começou a chover. As gotas batiam nas janelas num ritmo lento e compassado, como se o próprio céu respirasse fundo antes da tempestade. Sentei-me na poltrona da sala, abracei a pasta com os documentos e fiquei em silêncio. Amanhã, pensei. Amanhã, a verdade vai sentar à mesa com todos nós. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo. O sábado amanheceu cinzento. O tipo de manhã em que o ar parece mais pesado, como se até o tempo soubesse que algo importante está para acontecer. Acordei cedo, tomei meu café preto em silêncio e fiquei olhando pela janela da cozinha. Lá fora, as árvores balançavam devagar com o vento úmido de São Paulo. Na mesa, a pasta marrom ainda estava ali, fechada, mas pulsando como um coração. Dentro dela, cada folha era uma verdade, cada número, uma lembrança. Respirei fundo
Eu sabia que aquela noite mudaria tudo. Passei o dia arrumando a casa. Tirei a toalha de linho bege que eu guardava para ocasiões especiais. Passei ferro, coloquei sobre a mesa, tirei o jogo de pratos brancos de porcelana que havia comprado há 20 anos, os mesmos que usei no jantar do casamento da Camila. Hoje, eles voltariam para a mesa, mas o motivo era outro. Comprei flores no mercadão, arrumei no centro da mesa e deixei o aroma preencher o ambiente. O som do rádio tocava uma música antiga, daquelas que falam de amor e perda. Enquanto cortava as batatas e temperava o filé, pensei em quantas vezes preparei jantares esperando por um momento de união, e quantas dessas noites terminaram em silêncio. Dessa vez seria diferente. Por volta das 7, o interfone tocou. Meu coração disparou. O primeiro a chegar foi Marcelo, seguido pelos meus netos. Lucas veio me abraçar sorrindo, e Sofia correu para a cozinha, como sempre fazia. Vó, que cheiro bom! Fiz pavê, do jeito que você gosta, meu amor. A alegria inocente deles me deu coragem. Pouco depois, Camila chegou. Estava tensa, o rosto cansado, os olhos vermelhos de quem passou dias chorando. Oi, mãe. Oi, filha. Que bom que veio. Ela tentou sorrir. Claro. A senhora disse que era importante. Claro. A campainha tocou novamente. O perfume caro anunciou antes mesmo que eu abrisse a porta. Verônica. Vestido azul royal, salto alto, maquiagem impecável. Parecia pronta para um evento, não para um jantar de família. Boa noite, dona Helena. Que casa acolhedora. Obrigada. Entre. Ela olhou em volta, analisando cada detalhe. Que simples. Charmoso. Sentei-me à cabeceira e pedi para todos se acomodarem. O jantar começou em silêncio. O barulho dos talheres e o cheiro da comida preenchiam o espaço. Eu falava pouco, observava muito. Verônica monopolizava a conversa, contando histórias sobre negócios, viagens, contatos importantes. Camila ouvia, mas desta vez havia algo diferente em seu olhar. Não era mais admiração, era dúvida. Depois da sobremesa, levantei-me calmamente e fui até o aparador. Peguei a pasta marrom e coloquei sobre a mesa. O som do impacto fez todos olharem. Antes de irmos embora, preciso mostrar algo a vocês. Verônica arqueou as sobrancelhas, ainda sorrindo. O que é isso, Helena? A verdade. Abri a pasta e comecei a tirar os papéis. Primeiro, uma pilha de folhas grampeadas. Esses são os comprovantes de tudo o que eu paguei pela Camila nos últimos 20 anos. Camila arregalou os olhos. Mãe. Faculdade, 85 mil. MBA, 42 mil. Entrada do apartamento, 120 mil. O carro, 68 mil. Escola das crianças, plano de saúde, supermercado, condomínio. Somando tudo, 847 mil reais. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Até as crianças pararam de respirar. Eu nunca cobrei nada, Camila. Fiz porque te amo. Mas hoje percebi que amor sem limite vira ausência de respeito. Camila levou as mãos ao rosto. Mãe, eu não sabia. Não sabia porque nunca perguntou. Meser. Vermo assabrado. É quanterimo expurbado. Verônica limpou a garganta. Helena, me desculpe, mas não entendo a necessidade desse espetáculo. Olhei firme para ela. Espetáculo é viver uma mentira e achar que ninguém vai notar. Abri a segunda parte da pasta. Tirei cópias de reportagens, contratos, documentos. Verônica, durante anos, você se apresentou como exemplo de mulher independente. Mas sabe o que descobri? Que herdou tudo do seu pai. Que sua empresa está cheia de dívidas. Que deve a bancos, fornecedores e ainda assim cobra juros de quem chama de família. O rosto dela endureceu. Você não tem o direito de invadir a minha vida. Não invadi nada. Apenas procurei o que estava à vista de todos. Coloquei uma das folhas sobre a mesa. Aqui está. Dívidas acumuladas em mais de 800 mil. Lojas fechadas, processos na justiça, aluguel atrasado. E o carro novo, ainda financiado. E a mais. Camila olhava para tudo com os olhos marejados. Isso é verdade? Perguntou, encarando a sogra. Verônica tentou manter o controle.
Camila, querida, sua mãe está distorcendo as coisas. Estou, Verônica? Então explique esta reportagem. Empurrei o jornal em direção a ela. A manchete gritava: Beleza! Pura fecha lojas após prejuízo milionário. A cor do rosto dela sumiu. Você mentiu para todo mundo, inclusive para sua nora. Usou uma imagem falsa para humilhar quem sempre viveu de trabalho honesto. A sala ficou em silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio na parede. Camila começou a chorar de novo, mas desta vez não era tristeza, era vergonha. Mãe, eu fui injusta com a senhora. Sentei de novo, exausta. Não quero sua culpa, filha. Quero o seu entendimento. Você cresceu achando que o valor das pessoas está nas roupas que vestem ou nas viagens que fazem. Mas o verdadeiro valor está nas mãos calejadas e nas noites sem sono. Eu não conquistei luxo, conquistei dignidade. Verônica se levantou furiosa. Não vou ficar aqui ouvindo isso. Pode ir. Mas antes de sair, olhe bem para mim. Eu sou a mulher que você tentou diminuir, mas que nunca precisou mentir para ser respeitada. Ela pegou a bolsa e saiu batendo a porta. O som ecoou pela casa. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Vó, a senhora é incrível. Sofia se aproximou e me abraçou. Eu te amo, vó. Camila se ajoelhou ao meu lado, segurando minhas mãos. Mãe, eu não sei como pedir perdão. Não precisa pedir. Só não repita o erro. O respeito não se pede, se conquista. Marcelo, que até então estava calado, falou baixo. Dona Helena, a senhora tem toda a razão. Eu também fui cego. Olhei para ele e vi sinceridade. Nunca é tarde para enxergar, filho. O resto da noite foi de conversa e lágrimas. Camila contou que a situação financeira deles era pior do que eu imaginava, que estava tentando resolver sozinha e que Verônica os fazia se sentir pequenos. Eu ouvi tudo em silêncio, sem julgar. O importante era que, finalmente, ela via quem realmente estava ao lado dela. Quando todos foram embora, fiquei sozinha na sala. As flores ainda exalavam perfume, mas o ar parecia mais leve. Peguei uma das folhas que tinham ficado sobre a mesa. Era a primeira, o recibo da faculdade da Camila. Passei a mão sobre os números e sorri. Não me arrependia de nada. Apaguei as luzes e fui para o quarto. Lá fora, o vento soprava mais calmo, como se até o tempo tivesse entendido que a verdade, enfim, tinha sido dita. Mas, no fundo, eu sabia que ainda não tinha acabado. A verdade liberta, mas também movimenta o que estava parado. E algo me dizia que a história ainda ia me surpreender. Antes de dormir, o celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Abri e li apenas uma frase. Isso não acabou, Dona Helena. Fiquei olhando para a tela, o coração disparado. O número não estava salvo, mas eu sabia exatamente de quem era. Verônica. E eu entendi que, apesar de tudo o que foi dito, o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Era simples, mas verdadeiro. Enquanto Sofia desenhava e Lucas contava sobre a escola, senti uma paz que há anos não conhecia. A vida finalmente tinha se acalmado, mas lá no fundo, um pressentimento sutil ainda me acompanhava. Antes de dormir, olhei meu celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que Verônica ainda não tinha desistido. E eu estava certa, porque às vezes, antes do fim, a vida gosta de testar se a gente realmente aprendeu a lição. Certa tarde, ela apareceu na loja com uma pasta debaixo do braço. Mãe, posso falar com a senhora um minutinho? Claro, filha. O que foi? Quero trabalhar com a senhora. Aqui, na loja. Eu sei que a senhora sempre fez tudo sozinha, mas eu quero aprender. Fiquei olhando para ela, tentando entender se aquilo era impulso ou verdade. Mas os olhos da Camila estavam diferentes. Havia cansaço, mas também havia sinceridade. Trabalhar aqui não é fácil, Camila. É chão, é caixa pesada, é acordar cedo, resolver problema com fornecedor. Eu sei, é justamente isso que eu quero. Quero entender o que é viver com o próprio esforço. Senti o peito se apertar. Durante anos, eu sonhei com esse momento, não pelo trabalho em si, mas pela lição que ele carregava. Tudo bem, respondi. Segunda-feira.
Às 7h30. Aqui. Ela sorriu, aliviada. Estarei aqui, mãe. Prometo. E ela cumpriu. Nos primeiros dias, reclamou do calor do depósito, do pó, do peso das caixas, mas não desistiu. Aos poucos, começou a entender o valor de cada nota fiscal, de cada cliente que entrava e saía. Eu observava em silêncio, orgulhosa, sem querer demonstrar demais. Enquanto isso, Marcelo conseguiu uma promoção no trabalho. Eles começaram a organizar as finanças, pagar as dívidas. A casa deles deixou de ter luxos desnecessários. As viagens, os jantares caros, tudo ficou para depois. O que importava agora era recomeçar. Os netos também mudaram. Lucas, mais maduro, começou a ajudar o pai com planilhas, contas, orçamentos. Sofia voltou a dançar, mas agora em um projeto simples, comunitário. Quando ela me mostrou o primeiro figurino que comprou com o próprio dinheiro guardado da mesada, meu coração se encheu de orgulho. As coisas finalmente estavam entrando nos eixos. Mas, como tudo na vida, a paz nunca vem sozinha. Numa manhã chuvosa, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi achando que fosse cliente. Dona Helena, aqui é da redação do Jornal Econômico. Gostaríamos de confirmar algumas informações sobre a senhora. Informações? Sobre o quê? Sobre uma denúncia que chegou até nós. Diz respeito a transações financeiras entre a senhora e a empresa Beleza Pura, da senhora Verônica Almeida. Meu sangue gelou. Como assim denúncia? Que tipo de transações? Estamos apurando. Há documentos indicando que a senhora teria participado de um esquema de desvio de recursos. Podemos marcar uma entrevista para a senhora se defender? O chão pareceu sumir sob meus pés. Isso é um absurdo. Eu nunca tive nada a ver com essa empresa. Entendo. Mas como seu nome aparece em alguns relatórios contábeis, achamos importante ouvir o outro lado. Exus, pois? Desliguei sem saber o que pensar. Sentei na cadeira, o coração disparado. Verônica. Só podia ser ela. À tarde, Lúcia apareceu na loja e me encontrou pálida. Helena, o que houve? Ela não aceitou a derrota, Lúcia. Tá tentando me arrastar para a lama junto com ela. Quem? Verônica. Lúcia suspirou. Eu já devia imaginar. Ela não ia engolir fácil aquela noite. Peguei o celular e mostrei a ela o registro da ligação. Disseram que há documentos com meu nome. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Aqui tá desesperada, Helena. E desesperados fazem qualquer coisa para não cair sozinhos. Fiquei em silêncio, olhando para o vazio. Eu sabia que Verônica ainda estava afundando em dívidas. Talvez essa fosse a última tentativa dela de se salvar, jogando lama em quem tinha mostrado a verdade. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina, mas a preocupação me consumia. A qualquer momento, temia ver meu nome estampado num jornal, associado a algo que eu nunca fiz. Camila percebeu minha inquietação. Mãe, o que está acontecendo? A senhora anda estranha. Não é nada, filha. Coisas da loja. Mentira. Eu conheço esse olhar. Fala comigo. Respirei fundo. A Verônica está tentando me atingir. Fez uma denúncia falsa. Disse que eu estava envolvida com a empresa dela. O rosto de Camila mudou. Primeiro choque, depois indignação. O quê? Não, isso é impossível. Ela não pode fazer isso. Pode. E fez. Camila ficou em pé, andando de um lado para o outro. Eu vou atrás dela. Ela vai ter que se explicar. Não, filha. Deixa. A verdade vai aparecer como sempre apareceu. Mas Camila não era mais a mesma mulher que aceitava calada. Ela queria agir, queria proteger. E pela primeira vez, estava do meu lado. 2 dias depois, recebi outra mensagem, dessa vez da própria Verônica. Gostou da minha vingança, dona Helena? Não deveria ter mexido comigo. Apaguei a mensagem, mas por dentro treme. Eu sabia que ela estava perdendo o controle. E pessoas desesperadas são perigosas. À noite, Camila foi até minha casa. Mãe, eu encontrei o jornalista que te ligou. Fui até o jornal. Contei tudo. Mostrei os documentos, os comprovantes das suas contas, os registros da loja. Ele ficou chocado. Disse que ia investigar de novo. Você fez isso? Fiz. Não vou deixar ninguém sujar o nome da senhora. A senhora passou a vida sendo honesta.
Meu coração quase explodiu de emoção. Abracei minha filha com força. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ela chorou no meu ombro. Eu devia ter feito isso antes, mãe. Devia ter te defendido desde sempre. Agora já tá fazendo, filha. E é o que importa. Espartou. Os dias se arrastaram, mas a notícia não saiu. Nenhuma manchete, nenhuma citação. Parecia que o jornal tinha descoberto a verdade e preferido o silêncio. Certa tarde, Lúcia entrou na loja com um sorriso triunfante. Notícia boa. A Verônica está sendo oficialmente processada. Descobriram que ela mesma falsificou os documentos da denúncia. Meu Deus. Pois é. E agora, além das dívidas, vai responder por fraude e difamação. Sentei devagar, sentindo as pernas fracas. Então acabou? Por enquanto, sim. Mas não sei se ela vai desistir tão fácil. Olhei para o horizonte pela janela. O céu estava alaranjado, o sol se pondo. Toda mentira um dia se esgota, Lúcia. O problema é que quem vive de mentira esquece como é viver sem ela. Naquela noite, Camila e os meninos vieram jantar comigo. Trouxeram pão quente, queijo e vinho barato. Sentamos na cozinha, rimos, conversamos. Era simples, mas verdadeiro. Enquanto Sofia desenhava e Lucas contava sobre a escola, senti uma paz que há anos não conhecia. A vida finalmente tinha se acalmado, mas lá no fundo, um pressentimento sutil ainda me acompanhava. Antes de dormir, olhei meu celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que Verônica ainda não tinha desistido. E eu estava certa. Porque às vezes, antes do fim, a vida gosta de testar se a gente realmente aprendeu a lição. 1 ano se passou desde aquela noite em que a verdade veio à tona. Muita coisa mudou desde então. A loja cresceu, Camila se tornou minha parceira de trabalho e aprendeu cada detalhe do negócio. Marcelo deixou o emprego antigo e começou um projeto próprio, mais simples, mas honesto. Lucas entrou num colégio público com bolsa e Sofia voltou a dançar num projeto da prefeitura. A vida não ficou mais fácil, mas ficou mais real. Naquela manhã de sábado, acordei com o cheiro do café e o som da risada da minha filha vindo da cozinha. Abri a porta do quarto e encontrei Camila preparando o café da manhã com uma tranquilidade que há muito tempo eu não via. Bom dia, mãe. Fiz pão de queijo. Lembra como a senhora fazia quando eu era pequena? Sorri. Claro que lembro. Sentamos juntas e, pela primeira vez em muitos anos, comemos em paz. Nada de discussões, nada de comparações. Só o silêncio confortável de quem finalmente se entende. Depois do café, ela tirou um envelope da bolsa. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Era um contrato. Fechei meu primeiro acordo sozinha, sem ajuda de ninguém. 15 mil reais em materiais escolares para uma rede de escolas. Olhei para ela e senti os olhos se encherem de lágrimas. Eu sabia que você conseguiria. Camila me abraçou forte. Tudo o que eu sei, aprendi com a senhora. A senhora me mostrou o que é força de verdade. O coração quase explodiu de orgulho. Pela primeira vez, senti que todo o meu esforço tinha valido a pena. Enquanto guardava as louças, o telefone tocou. Olhei o visor e congelei. Verônica. Por um instante, hesitei. O passado inteiro pareceu voltar numa onda. Atendi. Dona Helena, aqui é a Verônica. Sei. Ela suspirou. Eu devia ter ligado antes. Preciso pedir desculpas. Muito. As palavras ficaram presas na minha garganta. Desculpas? Eu perdi tudo. A empresa faliu. Os processos acabaram comigo. Marcelo cortou o contato. Camila também. E o pior, eu tô sozinha. Não tenho ninguém. Fiquei em silêncio. Do outro lado, só se ouvia a respiração pesada dela. Eu fiz coisas horríveis. Falei o que não devia. Humilhei quem não merecia. E a senhora só queria proteger sua filha. Eu entendo isso agora. Fechei os olhos. A raiva que um dia existiu já não estava mais ali. Verônica, eu não guardo rancor. Mas o perdão não muda o passado. Muda o jeito que a gente segue em frente. Ela chorou. A senhora acha que ainda dá para recomeçar? Dá, enquanto há vida, há tempo. Mas para isso, a gente precisa parar de mentir para si mesma.
Ficamos alguns segundos em silêncio. Quando desliguei, senti uma paz profunda. Não era sobre vingança. Nunca tinha sido. Era sobre libertação. Mais tarde, Camila chegou da loja com os meninos. Trouxeram pão quente e queijo fresco. Sentamos todos na varanda. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja. Vó, eu tirei nota 10 em redação, gritou Lucas. E eu vou dançar no Teatro Municipal mês que vem, completou Sofia. Meu coração se derreteu. Vocês dois são o meu maior prêmio. Marcelo ergueu o copo de suco. A dona Helena, a mulher mais forte que eu conheço. Camila completou. E a mãe que me ensinou que amor também é dizer não. Rimos, brindamos. E por um momento, tudo pareceu no lugar. O vento leve, o cheiro de pão, a risada das crianças, o olhar orgulhoso da minha filha. Quando todos foram embora, fiquei sozinha na varanda. Peguei o caderninho que me acompanhava há tantos anos e escrevi as últimas linhas. Eles achavam que eu era invisível, mas eu era a base. E quando a base se move, tudo muda. Não para destruir, mas para reconstruir, mais forte, mais verdadeiro. Fechei o caderno com cuidado e respirei fundo. O passado não doía mais. Era só lembrança. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem da Camila. Mãe, obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me ensinar com amor, mesmo quando doeu. A senhora é meu exemplo. Sorri sozinha, deitada. A chuva começou a cair lá fora, suave, serena. E eu entendi. A vida não é sobre o que a gente perde, mas sobre o que a gente decide reconstruir. Porque às vezes é preciso ver tudo desabar para perceber o que realmente importa. E se um dia alguém te chamar de fraco por amar demais, lembre-se, o amor que impõe limites também é amor. O amor que ensina, o amor que constrói, o amor que resiste. Se essa história te tocou, se você reconheceu um pouco de você aqui, curta este vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa lembrar do próprio valor. Porque todos nós temos uma Dona Helena dentro de nós, a força silenciosa que sustenta o que ninguém vê, a coragem de continuar mesmo quando o mundo não enxerga. A base se moveu e, com ela, nasceu uma nova vida.